existe um certo risco sistêmico associado com operações de renda variável. E como o ritmo de day trade é acelerado, nós precisamos ter muito cuidado no gerenciamento de risco no day trade. Não se iluda com a questão de ganhar cada trade. Existe um risco sistêmico pelo caos de preço e precisamos entender que vamos perder pelo menos metade das operações. Porém, se limitarmos as nossas perdas utilizando stop loss e entrarmos somente em trades cujas condições técnicas sugerem bons ganhos, pelo menos 3 vezes mais do que nosso risco, ganharemos no longo prazo. Estatística mostra, particularmente para principiantes, que o tamanho de posição correto, tamanho de risco, não deveria ser mais do que 1% do capital por cada trade. Quer dizer, o tamanho de posição e o stop loss combinado nunca poderiam resultar em uma perda de mais do que 1% do capital. E se tiver várias operações abertas ao mesmo tempo, não deveríamos nunca arriscar mais do que 10% do capital total em qualquer instante. Um exemplo típico de tamanho de posição correto, de gerenciamento de risco prudente para um contrato do mini índice. Normalmente, um stop loss no mini índice será pelo menos 100 pontos. Pode ser mais, dependendo da volatilidade. 100 pontos do mini índice por contrato igual R$20. R$20 é 1% de R$2.000. Logicamente, então, é preciso ter R$2.000 na conta para cada contrato do mini índice que você quer operar. Para o mini dólar, stop típico de 3 pontos do modo day trade, seguidor de tendência, isso é igual a R$30 por contrato. Se levar um stop, então, em um contrato no dólar de 3 pontos, ou seja, R$30, isso representa 1% de R$3.000. Resumindo, para aguentar o risco sistêmico de um preço caótico no mini índice, para cada contrato precisa R$2.000 na conta. E para o dólar, para cada contrato, R$3.000 na conta. Muitos principiantes acham que o segredo de day trade está na leitura gráfica. Porém, gerenciamento de risco e capital e uma cabeça boa alinhado com a matemática do mercado, na minha opinião, são muito mais importantes. Em relação de leitura de gráfico, um gráfico mais simples é melhor. É importante o principiante entender o que é uma tendência de alta, tendência de baixa ou uma consolidação. De ponto de vista de leitura gráfico, nós precisamos saber se o preço está em tendência ou consolidação. E também entender o risco, o alvo, a força e direção do movimento. Existem várias vantagens ao operar na direção da tendência. Queremos evitar consolidação e operar na direção da tendência. Tempos gráficos adequados para o day trade. Normalmente, o 15 minutos é considerado um movimento maior. É favorável operar na direção do gráfico de 15 minutos. O gráfico de 4 minutos ou 5 minutos seria a nossa referência na determinação de tendência, consolidação, stop, alvo, força e direção. Um gráfico de 1 minuto poderia oferecer uma leitura fina, talvez para dar mais confiança na entrada da operação, para confirmar condições técnicas do gráfico de 4 minutos, mas não é prudente utilizar o gráfico de 1 minuto como referência. Ele oferece muitos sinais falsos, violinados. Tanto na queda quanto na subida, melhor chance de ter um trade de sucesso existe quando 15 minutos e 4 minutos estão trabalhando juntos, na mesma direção. E as melhores condições, então, são confirmados quando o gráfico de 1 minuto também vira na mesma direção de 4 e de 15. Todos para cima, vamos comprar. Todos para baixo, vamos vender. Quando esses tempos gráficos estão andando em direções opostas, significa consolidação
e condições técnicas difíceis desfavoráveis. Existem várias maneiras de identificar a tendência no gráfico. Nesse exemplo, preço acima de 3 linhas verdes significa forte tendência de alta. Procuramos compra quando o preço volta para a segunda linha verde e depois volta a subir. Nesse gráfico é evidente uma forte tendência de baixa, o mesmo sistema, porém na queda. Nesse sistema, procuramos vendas quando o preço toca na primeira ou segunda linha vermelha e volta a cair. Terminando a introdução de Day Trade falando sobre notícias. Muitos principiantes se preocupam com notícias, querem saber por que o preço está subindo ou caindo. De ponto de vista operacional ou estatístico-matemático, não existe uma correlação entre notícias e o movimento de preço. O que uma pessoa entende de uma notícia positiva pode ser justamente o motivo de um outro trader desfazer a posição dele. Então, nós precisamos ter muito cuidado de ligar o movimento de preço ou o futuro movimento de preço com nossas noções ou interpretações pessoais de notícias. Porém, existe uma necessidade e realmente é prudente respeitar os horários rotineiros de notícias, de dados econômicos, etc. Existem vários relatórios durante a semana, em horários e dias da semana específicos, e normalmente o mercado tem uma reação volátil nesses horários. Temos que adotar uma postura mais conservadora nesses horários. Existe sempre a possibilidade durante o pregão de uma notícia inesperada que causa volatilidade, alta volatilidade no mercado. E nesses eventos raros é necessário estar protegido para não perder muito utilizando um stop loss. Então isso foi uma introdução do modo operacional Day Trade. Na Clear temos as melhores ferramentas e sistemas para facilitar esse modo operacional. Encorajamos todo mundo de acompanhar nossas operações ao vivo durante o pregão e de se aproximar desse modo operacional com bastante seriedade, particularmente para os principiantes, com o objetivo de aprender a operar corretamente e depois pensar em ganhar dinheiro. Muito obrigado, até o próximo vídeo.